Leitura Bíblica de 29 de agosto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Jó, capítulo 31, versículo 1 a capítulo 33, versículo 33. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moo a minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como com seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda, então caia do ombro a minha espádua, e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito, se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, ah, quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava. E eu me calei, e não saí da porta. Ah, quem me dera um que me ouvisse! Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo o levaria sobre o meu ombro, porque sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria. Como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, Obuzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus.
Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinham mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Os grandes não são sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos. E também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei as vossas palavras, e dei ouvidos às vossas considerações, até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões, para que não digais: achamos a sabedoria. Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhes as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Também eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião. Porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um mosto, sem respiradouro, prestes a arrebentar, como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões, e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te respondo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os seus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então revela ao ouvido dos homens e lhe sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece sua carne a olhos vistos, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um mensageiro, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes.
Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria.